Fala galera, tá na área, mais um Tá No Ar podcast. Meu nome é Elvin Spínola, sou fundador inclusive da ViaPrep. Em nome de toda essa empresa, é um prazer tê-los a bordo de mais um desses episódios que prometem discutir muito do que foi a aviação para mim, só que agora aplicado em um meu novo momento de vida, aplicado a negócios empresariais. A gente tem uma transição de carreira muito clara que aconteceu aí e cada vez mais eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Bom, hoje nós vamos rodar em cima de um tema principal que inclusive é tema forte, impactante, em cima de duas mentorias inclusive que nós estamos rodando. Engraçado que são através de públicos bem distintos. Por exemplo, nós temos agora uma mentorada que é dona de uma empresa, agência de marketing, e o outro, um casal, dono de um lar de idosos. A pergunta que eu faço é, o que de pior pode acontecer dentro do seu negócio? Obviamente, nesses dois casos, são coisas muito distintas. Imagina só, aqui a falência é o pior, o mau gerenciamento de equipe, uma insatisfação de um cliente. Aqui pode chegar até a queda e a morte de um cliente, no caso um idoso. Então você consegue perceber que, a depender da sua perspectiva, da sua experiência, dos seus objetivos, o pior pode ser melhor por um lado ou pior por outro. Mas isso não deixa, digamos assim, de fortalecer a ideia de que alguma coisa pode acontecer de muito ruim. Se, por exemplo, o tema que eu quero propor hoje, o trabalho em equipe, não for muito bem solucionado. Aí vocês vão falar, trabalho em equipe, que clichê, a gente sabe como é que fazer, como é que faz e tudo mais. Bom, a dura verdade é, infelizmente, cada vez mais, comunicação é um dos maiores gargalos da sociedade como um todo, mas muito dos negócios que a gente está abordando nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, a diferença de grupo e equipe. Tudo parte desse simples princípio. Um grupo de pessoas, um grupo aleatório, em qualquer lugar, sei lá, no meio do shopping, num show. Equipe, um grupo de pessoas, só que baseado com o objetivo final, você entende? Todos os esforços estão ali para solucionar um problema, executar uma tarefa. Então, e um dos maiores exemplos que inclusive eu aprendi com um instrutor nosso da ViaPrep, mas que para mim é uma referência quando se fala do assunto chamado CRM da aviação, o Corporate Resource Management. Ele usa o exemplo inclusive nas aulas dele. Guga, se estiver assistindo, saiba que muito do que eu vou falar aqui está sendo inspirado em tudo que você vem ensinando. E para mim é um prazer te usar de referência. Ele usa o exemplo dos Navy SEALs, a equipe, uma das maiores equipes de elite da Marinha Americana. É muito claro e evidente que, por exemplo, lá o objetivo final pode ser atacar uma cidade específica, um grupo terrorista, ou então se defender de uma ameaça potencial, mas o grande lance, por que eles são exemplo? Eles têm papéis muito bem definidos, eles sabem o que tem que fazer, sabem o que o outro tem que fazer. É quase o exemplo que eu uso assim do clichê daqueles filmes de guerra. Imagina só duas pessoas costa a costa fazendo aquele tiroteio. Independente do que eu estiver fazendo aqui hoje, eu sei que quem está do meu lado faz exatamente outra coisa e eu estou muito ciente do que ela faz, inclusive sabendo que as minhas ações podem impactar. Então vamos trabalhar com exemplos, vamos trazer um pouco mais para a realidade. Por mais que você seja dono de empresa, gestor, gerente, que tenha uma equipe envolvida, saiba que cada um tem uma tarefa. Legal, perfeito. Mas se alguns pilares não estiverem muito bem alinhados, a sua equipe pode estar virando um grupo sem nem você perceber. Exemplo, confiança mútua. Esse é o primeiro pilar que para mim é inegociável. Se não existe confiança entre os membros da equipe, pode haver competição? Pode, eu acho que até é natural. Imagina só um ambiente de vendas, um ambiente onde a pressão é intrínseca à profissão, independente do motivo, tem que existir confiança, ainda mais quando a gente fala de setores distintos. Vocês devem saber, se voam de avião, que nós temos o avião, a empresa aérea A, B, C, enfim, qualquer empresa aérea tem os seus pilotos, seu comissário, tem o pessoal lá no check-in que te recebe, despacha suas malas, tem os agentes de aeroporto que fazem o embarque, por exemplo, dos passageiros. Na sede das empresas temos o pessoal que a gente chama de DOV, despachante operacional, que faz o peso, balanceamento, carregamento, faz o plano de voo, quantidade de combustível. Tudo isso, vamos dizer, dentro da própria empresa.
Então você percebe que para um voo sair, muita coisa em locais distintos acontece internamente. Quando a gente traz para o ambiente externo, é ainda pior. Imagina só, temos a gerência aeroportuária, temos os terceirizados, por exemplo, o carregamento, às vezes não é feito pela própria empresa, abastecimento não é feito pela própria empresa, corpo de bombeiros, que vai tratar de emergências dentro do aeroporto, o pessoal que abastece o avião de comida, que a gente chama de catering. Você percebe que além da própria empresa, tem muita coisa que não está exatamente sobre o nosso guarda-chuva, por assim dizer. E a aviação é um dos ambientes, um dos meios de transportes mais seguros do mundo. É só você fazer um simples cálculo de quantos aviões decolam todos os dias ao redor do mundo versus quantos acidentes ou incidentes graves ocorrem. A gente sabe que quando ocorre um acidente é bem impactante. Geralmente a ponta da análise, quando a gente fala de análise de risco, geralmente é um acidente catastrófico, com perda de vidas, material e tudo mais. Mas vamos dizer que a gente pode assumir que é muito raro. Por mais que hoje em dia, a gente está gravando em 2025, esteja em evidência esse assunto, aviões caindo e tudo mais, mas mesmo assim, a quantidade de decolagens que ocorre versus os acidentes que ocorrem acaba sendo numa balança quase que incomparável de altíssimo nível de segurança. O que eu quero dizer com isso? Você percebe que eu tenho agentes internos, eu tenho agentes externos e todos trabalham, todos sabem exatamente o seu papel, mesmo que não haja uma comunicação direta entre esses setores. Existem contratos, existem trabalhos, mas não necessariamente se comunica. Está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. A gente sabe, através de um gatilho, por exemplo, que é o horário do voo, que eu preciso estar com o abastecimento naquela hora, que eu preciso estar com a comissaria naquela hora. Então, tudo roda em torno de quase um sincronismo perfeito. E esse é o objetivo final que nós teríamos que ter dentro da nossa empresa. Então, a gente falou um pouquinho sobre confiança mútua, por assim dizer. Depois a gente passa para um segundo pilar que a gente pode até discutir. Papéis bem definidos. Todo mundo sabe o seu papel e todo mundo também sabe o papel do outro. Ou ainda, num nível um pouco mais acima, todo mundo sabe as suas atribuições, suas responsabilidades e como elas impactam, por exemplo, pessoas de um outro setor. Imagina só se um projeto de um avião é mal feito. O impacto é direto, por exemplo, numa operação de pilotos, em qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, um defeito de fábrica pode impactar milhares e milhares de pessoas que às vezes não estão nem sabendo disso. Na aviação, a gente usa duas ferramentas que eu acho muito válidas, inclusive se vocês começarem a aplicar nos seus negócios. E aí, quando a gente fala de aplicar, eu remeto também a essa pessoa que foi muito referência minha, que é o Google, que ele usou inclusive num slide dele, de um treinamento que a gente fez para uma empresa específica para construção de helicópteros, que é a seguinte: não dá para falar de segurança, não dá para falar de altíssima performance, não dá para a gente falar de confiança, não dá para a gente falar de alvo bem definido se o alto escalão da empresa não está envolvido. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte cenário. Lar de idosos, por exemplo. Os funcionários estão insatisfeitos, hipotético, tá? Não é o caso. Os funcionários estão insatisfeitos e solicitam um treinamento para aumentar algum nível de segurança. Legal. Os funcionários solicitaram, foi aprovado pela gestão, mas foram só, digamos assim, os funcionários que fizeram esse treinamento. Não tem como a gente resolver determinado problema se a gestão não está totalmente inserida, inclusive realizando os treinamentos. Imagina só, você é o gestor, você acha que todo mundo sabe o seu papel, você acha que está todo mundo satisfeito, você acha que os recursos foram bem direcionados. A gente vive numa geração que eu costumo estar sendo meu slogan em todas as mentorias que eu estou utilizando a partir de agora. O óbvio precisa ser dito. Nós acharmos alguma coisa diz muito mais sobre as nossas perspectivas do que a do outro. Exemplo clássico, nesse lar de idosos, um casal que é dono, um é muito bom gestor, analítico, olha sistema e está perfeito. Todas as análises que a gente está discutindo estão muito bem direcionadas. A esposa dele, também dona, muito focada no operacional.
exemplo também, sabe exatamente tudo o que tem que fazer. O que está acontecendo aqui? Todos estão focados no mesmo objetivo, que a empresa prospere, que preste um bom atendimento, que tenha lucro no final das contas, não um lucro vazio, mas um lucro realmente vindo de um bom serviço prestado. Só que como os objetivos são distintos e não existe uma comunicação simples de falar, o óbvio, por assim dizer, atritos, perspectivas de coisas diferentes estão acontecendo, a equipe não consegue desempenhar, talvez até vendo esse atrito. Então basta um detalhezinho, uma comunicação. Foi legal que o gestor até usou o exemplo. Por exemplo, ô fulana, por que os funcionários não usam o sistema? A gente tem um sistema muito bom e tudo mais. E ela focada no operacional, muito focada no operacional. Não, mas a gente está muito preocupada em resolver os problemas com a vida dos nossos idosos. O sistema fica para depois. Você percebe como são perspectivas diferentes? Daí olha só a abordagem. Tá, mas você sabe o que é o sistema? Olha que pergunta besta. Você sabe o que é o sistema? O sistema é esse negócio aí que você é fissurado e tudo mais. Vem cá, deixa eu te mostrar o que é o sistema. O sistema é A, B, C, D, E, F. Nossa, isso aí é vital para a nossa operação, não é mesmo? Ué, elas deveriam estar fazendo isso. Pois é isso que eu estou te falando. Mas você percebe que bastou a comunicação ser feita, por assim dizer, com uma simples pergunta, com uma simples abordagem. E aí é o que a gente está trabalhando bastante. É uma abordagem em chamar a pessoa para a sua visão, para entender se ela realmente está entendendo o que você está falando. Isso parece ser muito simples, parece ser óbvio, mas a gente, infelizmente, não vê ser aplicado em praticamente nenhuma das empresas que a gente conseguiu conversar até agora. O grande desafio, que inclusive o próprio, eu digo que o CRM da aviação nos fornece, nós somos treinados para o pior. A gente está sempre fazendo briefing, leia-se briefing como um combinado antes do voo. A gente sempre se prepara para se algo der errado. Se houver uma emergência, a gente vai atuar assim, vocês são os responsáveis por isso, isso e isso. Nosso código vai ser esse, esse e esse. Se houver um passageiro disciplinado assim, 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 a estratégia é essa, essa e essa. Se a gente estiver em cruzeiro, lá em cima, tudo tranquilo, acontecer uma pressurização, a gente vai atuar assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se a gente pousar na água, se a gente pousar em terra, num ambiente totalmente despavimentado, enfim. Nós briefamos, nós combinamos estratégias para, se algo muito errado acontecer, a gente ter mais ou menos no nosso mindset tudo que pode disparar de atitudes, de pessoas, o que é esperado, o que não é. E mesmo que a gente combine, na hora que acontece, fatores fisiológicos vão atuar em cima do nosso organismo e pode ser que não aconteça dessa maneira. Mas você fica no seu HD guardado ali uma faísca para se alguma coisa acontecer, pelo menos, mesmo que um pouco tardio, você deu estalo para essa coisa acontecer. E na outra ponta, por assim dizer, nós na aviação estamos acostumados a fazer debriefing. O que é o debriefing? Fizemos um voo, fizemos uma estratégia, fizemos um almoço, fizemos um bate-papo. O que deu certo? O que deu errado? Nós estamos muito acostumados a levar... Primeiro, nós não damos elogio. Nós estamos num mundo onde parte-se do princípio que, se todo mundo está fazendo o que é esperado, isso é nada mais que a sua obrigação. E aí é o que eu chamo de atenção. A gente está vivendo numa sociedade muito hostil. Então, às vezes, coisas simples como dar bom dia, dar boa tarde, chegar no horário, estão sendo tratadas até como extraordinárias, e na verdade são básicas. Então, a partir do princípio que a gente está vivendo numa sociedade dessa maneira, a gente precisa elogiar as pessoas. Fulano, você fez certo, mas porra, gostei da forma como você fez. Não tinha observado que, apesar de estar fazendo certo, existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa e que podem melhorar num processo A, num processo B, num processo C. Então é interessante dar elogios, debriefar. O que deu certo hoje? Porra, gostei que você fez isso, isso e isso. O que deu errado? Olha, eu acho que isso aqui não estava de acordo com o que era esperado. Mas me explica por que você fez isso. Eu fiz isso por causa disso. Será que realmente não é o melhor caminho? Será que a gente não poderia ter feito daquela maneira? Eu acho que você está errado. Então existe um gerenciamento e um aprendizado
com o erro, porque assim, a gente sabe que, independente da sua profissão, do seu negócio, do seu cargo, os erros vão acontecer, seja você errando, seja a sua equipe errando, seja o seu gestor errando. Mais do que errar, aquele clichê, aprender com os erros é muito importante. Mas se a cultura empresarial não fornece esse tipo de abordagem, aí o que vai acontecer? Eu vou ter medo de errar, eu vou ter medo de dar opinião, eu vou ter medo de me posicionar, e aí quando a gente extrapola isso para um ambiente empresarial, onde as equipes deveriam estar focadas num objetivo, cada um sabendo do seu papel e do papel do outro, a gente acaba perdendo o que a gente chama na aviação de cultura justa, por assim dizer. E aí um parênteses, eu não estou falando que, ok, errar é humano, pode acontecer qualquer coisa e as pessoas podem errar, que a gente só está preocupado com o aprendizado. Muito pelo contrário. É muito importante que em um ambiente empresarial, de cultura, se envolva risco ou não, e mesmo que não envolva, os riscos são gerados através de diferentes perspectivas. Lembra que eu falei? O que pior pode acontecer para uma agência de marketing, o que pior pode acontecer para um lar de idosos. Então sempre tem um risco. É importante determinar o que é erro e o que é violação. O erro vai existir e não é intencional, por assim dizer. A pessoa ela erra através da perspectiva dela de execução de uma tarefa, através da performance que ela pode desempenhar, e por algum motivo, e geralmente a análise mais profunda está envolvida no topo da cadeia alimentar, é uma falha, inclusive, de comunicação da gestão, porque muitas vezes nós estamos aqui no escritório escrevendo procedimentos, exigindo algumas coisas, etc, etc, que a nossa perspectiva, aqui numa sala controlada, ar-condicionado, tranquilo, lá na operação, existem diversos outros fatores que podem estar influenciando. E se a gente não tiver esse olhar, a gente vai achar que tudo foi feito porque ela não sabia fazer, e não porque a gente não soube ensinar. Em contrapartida, tem que ser muito bem definido o que é violação. A violação é um ato deliberado, por assim dizer, de fazer errado, mesmo sabendo que era errado. Imagina só, eu estou fazendo uma cirurgia, por exemplo. Sou médico, cirurgião e tudo mais. Eu sei que é errado eu fazer um procedimento X na hora Y. E eu quero fazer assim. Eu sei que é errado eu fazer uma transferência bancária que vai quebrar a minha empresa e eu quero fazer isso. Só pela, entre aspas, maldade. Aí sim a gente passa a ter uma violação muito explícita. Então é muito importante que a alta gestão, lembra que eu falei que não se fala de cultura de segurança, no caso a cultura justa empresarial, se a gente não estiver falando com a alta gestão. Se está muito claro que erro é uma coisa, violação é outra, a gente parte para o gerenciamento do erro como uma forma de aprendizado. E aí é o que eu digo, você gestor, você empresário, você que é dono de alguma coisa, se está dando certo, parabéns, a culpa é sua. Se está dando errado, eu te convido a entender um pouco mais sobre o que a gente está falando, para saber que a culpa também é sua, mas não é uma culpa que deve, vamos dizer assim, gerar um trauma, um processo de degradação no seu mindset e tudo mais, que errar faz parte. É muito mais simples do que a gente imagina de poder resolver. E aqui, basta uma comunicação um pouco mais efetiva, seja sua para os seus funcionários, seja os seus funcionários para você, seja você propiciando que isso aconteça, que às vezes o simples fato de você abrir essa comunicação de maneira estratégica, eficiente, obviamente nunca perdendo o posto, não é uma questão de perder hierarquia. A hierarquia é extremamente importante. Isso atribui direitos, deveres, quem é o responsável final, quem assina, enfim. Se você não se consegue analisar isso e colocar em prática a virada de chave para trazer essas pessoas extremamente engajadas para o teu negócio, muda completamente o jogo. É mais lucro, é mais eficiência, é mais engajamento, é mais análise de ponto cego, principalmente quando está dando certo. Quando está dando errado, é muito fácil, depois que deu errado, a gente analisar a sequência de eventos, por assim dizer, e dizer, não, aqui está o erro. Essa ação aqui, na hora do lançamento do meu infoproduto, esse cara que deveria ter falado isso e falou aquilo, o influenciador X não soube se expressar, etc. Mas e quando está dando certo? Ou melhor, e quando deu errado e ninguém soube que deu errado?
Aí é onde o gestor de alta performance que aplica essa metodologia que a gente tenta ensinar e propagar essa mensagem a partir de agora, vai conseguir mudar o jogo. E quando a gente fala mudar o jogo, pode ser reduzir o seu quadro de funcionários em 30% e manter só as pessoas engajadas. Pode ser aumentar o quadro de funcionários para descarregar atribuições que estavam aqui, por mais que isso gere um impacto financeiro de investimento em novos recursos humanos, isso vai dar um ROI absurdo na produtividade de uma equipe engajada em prol de um objetivo final. Então, isso são pequenos exemplos de um ROI que pode parecer imperceptível, mas que hoje a gente está sendo, vamos dizer assim, exposto cada vez mais. As pessoas estão falhando pelo simples fato de não ter uma comunicação clara, não ter um ambiente de cultura justa, não ter um ambiente de poder informar oportunidade de melhoria, erros que estão acontecendo na operação. E como a gente vive naquele ambiente de altíssima pressão, empresários de alta performance geralmente propõem esse ambiente de alta pressão, e eu acho que é saudável, mas se você propõe só daqui para lá a pressão extrema, a pessoa pode ter uma repulsão muito grande. Alguns vão falar, não, mas vendedor, por exemplo, tem que trabalhar sob performance. Fulano está num ambiente de altíssima pressão, tem que saber fazer isso independente do que aconteça. Até certo ponto eu acho verdade. Só que, se você der uns 10% de espaço para essa parte da comunicação, pode ter certeza que a performance que já é alta vai dobrar, triplicar, quadruplicar, enfim. Aí o céu é o limite. Então, por hoje é isso. Essa é a mensagem que a gente está começando a propagar. Foi uma pincelada sobre trabalho em equipe. Eu poderia passar horas e horas aqui falando sobre como atuar em equipes de alta performance, a exemplo dos US Navy SEALs que a gente usou. Mas fica ligado que nos próximos episódios a gente vai conversar um pouquinho mais. E vocês podem estar se perguntando, porra, mas podcast não é para ter convidado? Eu digo que podcast é um bate-papo nosso para vocês em torno de um assunto para que gere algum tipo de raciocínio, interação e que vocês consigam fazer a aplicação disso de alguma maneira. Ou então que pelo menos analisem de um outro ponto e nos chame se tiver dúvida, obviamente vai ser um prazer atender vocês, beleza? Obrigado e até um próximo episódio.